Fala pessoal, tudo bem? Mais um ICCcast para vocês. Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro parmejano e Vladimir, explica pra galera o que é o ICCcast, meu amigo. Boa noite a todos, a nossa audiência que está cada dia crescendo mais. O ICCcast é um programa voltado à engenharia predial, onde cada um das áreas aqui, engenharia, direito e a parte de comunicação, explicam numa linguagem simplificada quais são os requisitos para resolver determinados problemas, determinadas situações e livrar a situação ruim do síndico. Perfeito, Vladimir. Eu sou Edson Parmejano, engenheiro mecânico. Ao meu lado está engenheiro Alfredo. Alfredo, engenheiro, engenharia. Boa noite, engenheiro de segurança e trabalho. Nós temos ali a doutora Josi. Meu nome é Josi, trabalho aí com a doutora Amanda Lobão, no escritório Lobão Advogados, vim aqui também representar a Sindiflix e vamos passar aí para vocês essa parte jurídica de uma forma mais leve possível. E aqui está o engenheiro Vladimir. Engenheiro Vladimir. Olá, boa noite, eu sou o engenheiro Vladimir, todos já me conhecem aí, já temos há algum tempo. Sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em estruturas metálicas, fundação e outras coisinhas mais que a gente vai conversando ao longo do programa. E antes do vídeo, vamos para os nossos apoiadores. Sindiflix. Sindiflix, para vocês que ainda não conhecem, vale muito a pena conhecer. Acredito que a maioria das pessoas que já atua no meio condominial já conhece um pouco a Sindiflix. Quem não conhece, vale muito a pena. É uma rede de relacionamento, uma plataforma de educação voltada para esse meio condominial. Então, para quem não conhece, se inscreve lá e vem conhecer a Sindiflix. Pavuca Engenharia, uma empresa voltada a laudo de pareceres de elevadores. Se você tem aquela desconfiança, está pagando preço alto, quer trocar de empresa, vai fazer alguma obra, a nossa empresa ajuda vocês a fazer o melhor negócio, a buscar clareza, economia e sempre segurança. Fidelis Engenharia Consultiva, uma empresa voltada à engenharia predial, onde você pode ter em um único contrato todas as áreas de engenharia. Esperamos por você. E pessoal, antes do vídeo, iremos responder uma pergunta que foi feita no último ICCcast. Engenheiro Vladimir, manda bala. Na verdade, aí essa pergunta não foi nem para mim, hein? Veio direcionada para o Alfredo, hein? Bem, então, já que veio para mim, né, tem que responder. Foi da senhora Rafaela Tamiguchi, se eu pronunciei certo. Desculpa se eu não pronunciei. É do condomínio Reserva da Serra. A pergunta é a seguinte, ela tem lá 60 pontos tem uma linha de vida, né? Melhor dizendo, tem uma linha de vida com 60 pontos de ancoragem. E a questão dela era a respeito da inspeção, se teria que ser individual em cada ponto. Sim, teria que ser individual. Em cada ponto que tem as anilhas ali, tem os olhéis, tem que ser verificado se ele suporta a carga de 21 kg-força. Ok? Cada ponto. Porque se um falhar, pode acontecer que essa carga que essa anilha não suportar, não vai resistir, a outra não vai resistir o acúmulo de carga, tá ok? Então precisa de cada ponto seja inspecionado com o dinamômetro para poder verificar se esses pontos estão adequados com a carga dimensionada de acordo com a norma. E mais importante do que só fazer a inspeção é na hora da contratação. Contrate uma empresa capacitada, especializada para colocar o seu ponto de ancoramento, a sua linha de vida. Isso realmente salva vidas. Então, pessoal, agora vamos para o vídeo. Essa é a minha praia, hein? O que é isso aí? Vai operar agora? Olha lá, pessoal, elevador, hospital, olha lá o elevador. Ih, vai cortar no meio. Ô, louco, cortou no meio? No hospital. E vai precisar de 2 cirurgias agora. Olha lá, por dentro. Eita, caiu de cabeça. Pensa só, Parmejano, o cara já não queria operar, agora então... Meu Deus do céu. Que loucura, hein? Que loucura. Põe de novo o vídeo pra gente ver mais uma vez. Então, abriu a porta. Pelo amor de Deus, eu não quero entrar na cirurgia, não. Acho que ele acabou de sair da cirurgia, ou ia para a cirurgia, tá aqui a família. Não sabemos se é no Brasil, né? Não sabemos onde é. E o enfermeiro já largou mão, já desistiu, não tinha mais o que fazer.
Ele foi, né? Mas a melhor coisa é ter soltado ele mesmo. Né? Olha lá. E foi, Se ixi, mas o segura, cara foi. Podia ser pior Se o ainda, problema fosse na coluna, já era agora, hein? Ou na cabeça. Galera, vamos lá. Então, elevador, né? Se a gente... Voltando no vídeo ali rapidamente, por favor. Então, volta um pouquinho, deixa ele mais lento, por favor. Logo no começo ali da porta, né? Isso, Voltar dá uma um pouco. congelada. Pode congelar, pronto. Então, beleza. Pode manter assim pra gente conversar. A princípio, pessoal, a gente percebe que o elevador começou a descer, né? Ele entrou em movimento com a porta aberta. Então, o primeiro caso, né? O elevador não dá de porta aberta, Vladimir? E é possível andar com o elevador de porta aberta? Hein, Alfredo? Você que é engenheiro eletricista ali, você acha que tem que ter algum tipo de sensor ali, né? Sim, o dispositivo de trava, né? Exatamente. Mas a porta Ou- não tem que fechar para o elevador descer? Vladimir agora foi cirúrgico. Exatamente. É o famoso trinco. Todo síndico aqui, toda hora, trinco, dá defeito no trinco, e é o trinco. Realmente, o trinco é um sistema, um dos dispositivos, né, dentre vários que tem no elevador, de segurança. E ele tem um contato elétrico, né, que se comunica com o quadro de comando, e esse quadro de comando libera ou não a saída do elevador. Quer dizer que a porta... É muito comum quebrar isso aí? Então, o trinco realmente ele desgasta e tem que ser trocado. É bem comum ter feito essa troca. Inclusive, ele é a causa de muitas paralisações. Mas é o tempo todo que quebra? Porque o síndico reclama toda semana aí, né? O que acontece é o seguinte, aí tem uma... Acontece... Porque o trinco tem seu custo. Claro. Ou é algo obsoleto, que não existe Tem mais. o tempo de vida útil desse trinco. Tem tantos ciclos, né? Uhum. E tem trincos, inclusive, que já tá da idade da década de 70. Esse aí... Neandertales. Vale ressaltar que essa porta é a porta pantográfica, né? Essa é a porta pantográfica, foi uma vistoria que eu fiz hoje, aproveitei. E essa é a porta pantográfica. No caso, esse é um elevador de carga que a gente vai modernizar, vai atualizar ele. Mas eu acabei fetizando outros itens. Mas essa é a porta pantográfica, que é igual daquele outro vídeo. Mas essa porta pantográfica... Ó, tá vendo a porta pantográfica? Essa porta pantográfica, ela tá correta para um elevador? Pessoal, essa porta, Vladimir, é conhecida como porta guilhotina. Uau! Porque se alguém ficasse que o cara fechou ali, manualmente, e alguém tivesse com o dedinho ali, uma criança, Vai embora o dedo. ou um Olha focinho de cachorro. E é permitida essa porta aqui em São Paulo? Não, já tá fora de legislação, né? Proibido. Então não é nem só em São Paulo que é proibido. Normativo, já não tem mais todos os elevadores novos, tem que vir com agora a porta automatizada. Mas, infelizmente, temos, e assim, nós não podemos obrigar o síndico a trocar uma porta, às vezes até ele não tem condição financeira para fazer isso. E é muito comum. E tem a questão também que muitos prédios antigos no centro de São Paulo, centro do Rio, acham bonito, acham que tem que ser uma elegância, Mas, né? Porque abre... Tecnicamente falando, tem condição de substituir essa porta pelas atuais? Com Existe certeza. espaço Com certeza. físico? Existe, tem que fazer um estudo, uma análise, mas sim. Né? Inclusive teve a Expo Elevadores essa semana. E você expôs lá ou fiquei sabendo que montou o stand? Não, fui participar, foi um dos palestrantes. E lá fiz vários vídeos mostrando as empresas que fabricam essa porta. Então essa porta pantográfica ela é muito antiga, galera. E o que é mais estranho no hospital? Muito provável que isso não é eu acho que não é no Brasil. Não é. Porque é Muito diferente. muito antigo. E por falar em portas assim, eu me lembro uma vez, né? Em Paris, a doutora Josi vai lá toda semana, porque ela já tem uma Lamborghini. Vai comer macarrão. Eu macarrões. adoro. Comer o macaron. E lá é muito comum ter esse tipo de porta, né? Na Itália também, né? Que até a pessoa aperta, ela vai até o andar. Aí, às vezes, você tem que mandar o elevador de volta para o andar térreo. Aí eu lembro que uma vez eu fui no hotel, apertava lá, aí o rapaz lá embaixo, ascensore! Que legal. E aí eu percebi que isso é um meio bem antigo, né? É bem antigo. Aí tem alguns condomínios que acham bonito, elegante, É manter aquele... retrô ali. é. Mas tem o trinco que eu tô falando pra vocês. Então, a partir que você abriu aquela porta, tirando a consideração que sim, ele é a famosa porta guilhotina, que eu já expliquei pra vocês, que aí já tem um risco de segurança, né?
O Vladimir ali, segundo esse trabalho, já fala, ô, louco. Eu já... Será que pode? Exatamente, ainda mais no hospital, né? No hospital. Uma criança sozinha aí. Já entendeu? tá doente lá. Exatamente. Então, só que quando você abre ela manualmente, ela tem o trinco, que fica ali fazendo contato. Então, teoricamente, uma era pro elevador andar. Tem uma foto desse trinco aí pra mostrar pra gente? Não temos, cara. Eu não coloquei, mas vou fazer um próximo vídeo que vai ter ainda mais vídeos de trinco. Irei colocar fotos dos trincos, sim, tá? Mas nesse caso, como eu disse anteriormente, então o trinco, existe essa possibilidade, não estou afirmando, que pode ter sido uma falha de segurança. Por que acontece, doutora? Acontece que às vezes o pessoal quer trocar o trinco, exige a troca e o condomínio não quer fazer a troca, não paga por isso. Sim. E aí acaba que o técnico, às vezes, com a pressão de consertar, acaba jampeando. Porque o excesso, muito das paralisações de elevadores é devido ao trinco. Porque o trinco é antigo, o trinco... Não acha mais no mercado. Claro que tem a sua falha de manutenção, tem falha de manutenção também, mas também tem esse caso também que simplesmente o síndico não tem grana, não quer comprar, então... Tem essa questão de não achar mais no mercado. Exatamente, exemplo, exatamente. O tipo de porta já não fabrica mais. Exatamente. Aí o certo é trocar a porta aí, porque fica caro também, às vezes. Tem tudo isso. E tem todas essas questões, né? Modernizações também. Às vezes um componente não conversa mais com esse tipo de porta. Exatamente. Inclusive, estão convidados aí as empresas que produzem trincos e que produzem portas, que eu já convidei os donos para vir aqui apoiar nosso programa, porque todos os dispositivos são vendidos aí. Aí você perceba o modelo das botoeiras, dos botões de cabina, né, no interior dela. Uns botões bonitos, modernos. Bonito. Então já começa a ter uma dúvida, porque... E a cabina também. E parece moderno, não parece? Pois é, será que eles revestiram o elevador, fizeram uma modernização estética, que o pessoal fala que é só o design, e não trocaram o sistema? Qual é a diferença de modernização estética e modernização realmente... A técnica, né? A estética o pessoal faz muito, assim, para poder... embelejar o elevador, né? Ele acaba colando chapas... tipo botou uma pintura no elevador. Exatamente. Né? Roupagem nova. Isso, né? E não faz o que tem que ser feito, que é justamente toda a fiação, colocar um inversor de frequência, né? É a mesma coisa que trocar a etiqueta de validade lá do presunto que tá estragado na prateleira e pôr aquela... deixar mais bonito, né? O cara dá uma... Mas não troca o presunto. Eu não sei se é esse caso, tá? Mas agora, eu vou para uma segunda vamos supor, o que eu acho que é mais provável, que o trinco não estava jampeado. Talvez não, né? O que é jampeado, hein? Jampeado. O que é jampeado? Essa eu vou passar. Muito técnico. Essa eu vou passar para o engenheiro Vladimir, que é eletricista. Não. Vladimir Alfredo. Faz aquele negócio de vou puxar para mim. O jump é quando você vê o circuito elétrico, né? Tem um circuito elétrico, vamos supor que um plugin lá, um bornezinho da elétrica não está funcionando, a pessoa pega um outro fio, ele liga num borne e conecta ao outro, faz um pulo, é um salto, né? O jump, né? Tem o bug jump, que é o salto, é justamente, ele pula o circuito para ligar... É uma conexão. É uma conexão. Pula um circuito para ligar um lado ao outro, que é irregular, porque entre dois circuitos, o ideal é ter um dispositivo de segurança, né? Vamos falar assim, um caso aí de um disjuntor, algo do gênero. E aí, às vezes a pessoa... Exemplo, aquele caso do fusível de antigamente, aquele fusível de energia elétrica, né? Uhum. Quando queimava lá, aí os nossos pais iam lá, porque né, faz tempo, né, pessoal? Nossos pais iam lá e punham um fio lá ligando os bornezinhos lá, onde tinha que ser um fusível elétrico que derretia. Quando dava sobrecarga, eles punham lá. Então, esse é o jump, que é perigoso. Aquele antigo era redondinho, punha uma moeda. Exatamente, até a minha moeda, que é muito mais perigoso. Isso é o jump. E, Fredo, uma dúvida agora me surgiu. Existe jump na engenharia civil? Ou algo parecido? Na verdade, existe um recurso nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, chama-se bypass. O que é o bypass? Quando você tem um duto de água que sai desse ponto para sair nesse ponto, e você precisa que essa ligação seja feita
alternativamente, para você fechar um registro, fazer uma manutenção. Então você cria uma outra ponte ligando um tubo ao outro. Então é uma saída alternativa, ou seja, um bypass, que seria o jump. Essa é Então, uma das aplicações. E por que o cara faz isso? Justamente para manutenções. Quando você tem lá uma rede hidráulica, às vezes aquele registro pode dar um problema, às vezes um outro componente, uma válvula de retenção dá um problema. Então você tem que ter um mecanismo para poder fechar, deixar aquele tubo, aquele trecho da rede Para manutenção? parado Seccionado. para poder fazer a manutenção. Então um jump, né? É uma conexão, mas é estudada, é programada. Sim, sim. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Nesse caso é um recurso técnico, né? Um recurso técnico. Não é uma gambiarra, né? Esse jump que eu falei anteriormente, no caso da elétrica, é uma Uma gambiarra. gambiarra. Então tem o jump do bem e o jump do mal. Exatamente. E tem algum jump do mal na engenharia civil ou não? Tem sim. É quando você contrata um profissional de má qualidade por um preço muito baixo. Bypassa o engenheiro. E ele bypassa o engenheiro. É aquele famoso lá, né? Não, meu pedreiro é bom, ele dá aula para engenheiro. Bom, na faculdade eu não lembro de ter visto nenhum pedreiro dando aula pra gente, né? Não desmereço a categoria de pedreiro, porque são fundamentais, mas cada um no seu trecho. Projeto, coordenação, elaboração da atividade, isso está mais voltado para engenharia. Execução e a atividade mais ligada ao vamos fazer está ligado com o pedreiro, com o eletricista, com o Desde que ele profissional. execute o que foi projetado, E né? desde que ele tenha capacitação técnica. Inclusive Também. grandes mestres de obra, né? O mestre de obras, ele Verdade. são profissionais de alto gabarito, ali, com muita experiência que Claro, com certeza. tem muito conhecimento, né? É bom sempre a gente relatar. Voltando para o elevador. Então, então já tiramos uma eventual possibilidade do jump elétrico no trinco. Então falamos de trinco, jump, que ele pode. Mas vem um detalhe que o elevador é novo. Então vamos supor que talvez o sistema de segurança dele estava bom, apesar da porta ser uma porta antiquada e perigosa, que é a porta pantográfica. Será né? que soltou o freio de mão ali? Vamos lá. Sistema de Pô, freio. ai. Sistema de freio, né, doutor? Perfeito. A doutora agora e o Vladimir. Soltou o freio de mão ali, o negócio foi descendo, pô. Exatamente. Tem o sistema de freio do motor, né? Que é duas sapatas que freia o tambor, como fosse um carro, assim, no mesmo princípio. E nesse freio tem a bobina, uma bobina solenoide de sistema de freio. Engenheiro Alfredo, nos explique o que é uma bobina fala de freio. bobina, fala de energia, né? É. E o campo magnético. Então, o que acontece? O que é o campo Como é que magnético? funciona o campo magnético? Ele pode O ímã, expandir. ímã. Exatamente, é o ímã, né? Tem uns polos, né? Então, quando você polariza um campo magnético, ele pode expandir, no caso aí do freio, vai expandir as sapatas, né? E aí sim ele vai fazer a frenagem do elevador através desse. Exatamente. Ela tem a função, mas eu vou ter um pouco mais profundo para você entender que isso vai ser legal o que eu vou explicar, né? Na verdade, a sapata de freio, ela tem. Aí você vê que é a mecânica e a elétrica. Você fala, olha como o elevador é legal. Tem automação, tem a elétrica, agora tem a mecânica, tudo junto. Tem né? civil também, será? Civil tem, com certeza, no posto. Como né? é que é o nome? Caixa de corrida. Caixa Tem de corrida. o que você adora e manja muito, impermeabilização. Que, né? Isso aí, cara. Então, exatamente. E além das pinturas, engenharia de segurança do trabalho, sinalizações, que hoje o pessoal tem que se atentar. Multidisciplinar. Muito. Os elevadores realmente muito legal. E aí... Suspeito. E aí, né, pessoal, tem o freio. Vamos falar no freio. E tem a mola. Então, o freio tem duas molas e tem a bobina. Então, essa bobina gera o campo magnético. E esse campo magnético, essa força do campo magnético, supera a força de compressão da mola, porque a mola está comprimindo a sapata de freio no tambor. Então, o que faz a freagem é 100% mecânico. É o coeficiente de elasticidade da mola. O ICC. Ou o KX quadrado, né? Então, que fica todo comprimindo a sapata. Então, a mola sempre é mecânica. A bobina, quando é ligada e gera o campo, ela libera. A força magnética dela ela é superior à força de compressão. Então, liberando a sapata, o elevador fica sem freio. Ela gera um Uau. super imã. Exato, um super imã. Perfeito, Fazendo cara. uma força ao contrário da bola.
Então, Aqueles tem os portões, né? Tem os portões que você aperta e libera, né? Sim, sim. É o mesmo Ô, princípio. Parmegiano, mas aí eu acho que surge uma dúvida, hein? Então, quer dizer, faltou energia, aí o freio solta? Não, ao É contrário. o contrário. Ao contrário, exatamente. Ela vai ficar sempre presa. Ele prende. Por isso que fecha, né? Isso. Acabou a energia, fecha Mas tudo, trava tudo. o que pode ter acontecido, e se esse freio não tiver com a manutenção em dia, quais os componentes... Putz, agora só eu sou engenheiro mecânico, mas vou perguntar para o Vladimir, que é um cara que tem um conhecimento amplo ali. Técnico. Quais os componentes ali de um sistema de freio ali de automóvel? Temos... Ó, nós temos ali, primeiro, o tambor, nós temos a lona, nós Perfeito. temos o êmbolo, né? Perfeito, já foi suficiente. E se essa sapata, a lona, né, ou a sapata de freio estiver gasta? Não vai frear. E se o tambor mesmo estiver contaminado de óleo? Também não vai frear. Então, existe essa causa também. Então, e os êmbolos, se também estiver danificado, também não vai fazer o esforço. Não vai ter compressão. E a mola? Também. A mola também. Então, exatamente. Então, se o pessoal não fazer a manutenção, inclusive fazer as modernizações que também se faz no freio, né? Hoje tem o freio de núcleo duplo, enfim, né? A gente nem vai entrar muito nesse mérito. Ó, esse é uma foto do freio, ó lá. Ali é a bobina. Não as é uma molas, peça muito grande. Ela é grande. Grande? Depende da máquina. É para talvez ali uns 30 centímetros, 25 Tamanho de uma centímetros. roda de carro, mais ou menos? Não, tem máquinas, depende da potência da máquina, da capacidade da máquina, né? As máquinas residenciais aí é grande, é um trambolho, né? Mas não é algo colossal. Mas não cabe na mochila. Pesado? Pesado? Tem sim seu peso, né? Até por causa do tanto... E que parte que troca? Então, aí vamos lá. Então temos aqui a mola, temos a bobina e temos a sapata aqui, ó. Tá vendo aqui ó, a sua lona aqui, tá vendo? Tô vendo, E tá tô vendo? vendo. Então esse componente, se o pessoal não fazer a manutenção em dia, ele pode sim liberar o elevador. O que eu acho que aconteceu, porque aquele elevador deu a impressão que ele saiu da inércia. Ele começou a deslizar. Ele foi muito lento. Então pode ser essa sapata, então. Foi essa, porque não tem, já acabou. A mecânica ele não tem sensor. Mecânico já era. É o último sistema, né? Tanto que tem, nem vou entrar no mérito, mas tem o limitador de velocidade, que é o freio de segurança, que caso ele passe da velocidade nominal, ele trava o elevador. Não importa, é totalmente mecânico, né? Então, sempre a engenharia mecânica está aí para salvar a sua vida. Ah, legal, hein, Parmegiana? Ele é sempre. Agora- Ou também, né? A engenharia mecânica tem a parte bélica, que é totalmente mecânico, né? Convenhamos. E eu queria fazer uma pergunta agora para a doutora Josi, né? No caso, doutora, quando acontece que o síndico não presta atenção nas manutenções ou ele negligencia e de repente acontece um acidente, ele pode ser responsabilizado por isso? Ele pode sim, na verdade, ele vai ser responsabilizado porque ele precisa ter a documentação em dia para apresentar ali, se acaso acontecer algum acidente, né? E ele vai demonstrar, através da documentação que ele tem ali, que ele foi ou não negligente. Então, o que ele precisa é demonstrar que ele está fazendo o papel dele de deixar as manutenções em dia. Isso é o mais importante. Aí agora aquela pergunta pro Parmegiano, hein? E falando sobre documentação, o elevador tem alguma documentação específica para ele? É um RG, alguma coisa assim? Tem sim, tem um documento, né, que a gente fala muito, que é a RIA. E essa RIA vale em qualquer lugar? Na verdade, só no... Vou até passar essa para a doutora. Doutora, fala um pouco da RIA para a galera, que eu sei que você entende do assunto. A RIA, na verdade, ela só aqui em São Paulo, né? Na prefeitura, no município de São Paulo, São Paulo, e no Rio de Janeiro. Então, em outros municípios, na verdade, não é pedido a RIA. E O que, na verdade, alguns municípios de alguns estados têm, eu acho que BH tem, Santos tem algo parecido. Tem, mas o que hoje é o mais rígido São é Paulo e isso. Rio de Janeiro. Ah, então quer dizer que lá em Lorena City o cara botou elevador, não precisa provar nada. Na verdade, ele Não, precisa, exatamente de qualquer jeito, demonstrar que ele está fazendo as manutenções. Né? Então, a empresa que está ali responsável, ela tem, na Isso. verdade, que mostrar que
foi feita a manutenção de acordo com o que foi pedido para ela. Então, a empresa é que precisa provar que foi pedido a manutenção e o síndico tem que provar que ele fez a manutenção de acordo com o que a empresa pediu. E não pode levar o Zé da esquina? Não, com certeza não. Mas pode levar ele para fazer a obra? Não, não pode. Vladimir, exatamente o que é isso aí. Principalmente em Lorena City. Aí. Lorena City. É importante porque, assim, umas dicas, né, que nós damos. Ah, mas, pô, Parmegiano, aqui na minha cidadezinha não tem RIA. Então, você vai contratar uma empresa, essa empresa tem que estar, Vladimir, cadastrada. Tem que estar cadastrada no CREA. Tem que ter. Tem que ter licença de funcionamento. Tem que ter. Se ela tiver uma instalação, ela tem que ter o AVCB. Isso. Tem que estar com todas as documentações em dia para poder operar o negócio. Embora não tenha a RIA, mas tem a RT que o engenheiro responsável tem que recolher, né? Então tem que ter um engenheiro responsável. Tem que ter um engenheiro responsável. Um engenheiro dentro da empresa, não um engenheiro que está por fora. Então é por isso que não pode ser o Zé da esquina. Não pode. Tem que ser uma empresa que tem que ter. Vocês perceberam o tanto de sistemas que tem no elevador? Em algo bem simples, né? Apesar de ter uma lógica fácil de se entender, ela tem vários componentes. Vocês perceberam Sim, pouco, sim. né? Então, quando temos falar em empresa de elevador, não desmerecendo uma empresa, talvez, né, uma portaria remota, uma empresa CFTV, que tem umas tecnologias. Cada um dentro da sua especificidade, né? Uma tecnologia espetacular, mas pensa que sim, tem que ter um engenheiro responsável, um engenheiro mecânico. Não pode ser qualquer um. Não pode, tem que ser engenheiro mecânico, cadastrado no CREA, tem uma série de normas. O cara só fez faculdade, não recolhe o CREA. Ele pode? Não, ele tem que estar cadastrado no CREA e como responsável técnico da empresa. Porque, ô Vladimir, eu vou deixar você explicar. Qual é a diferença de uma empresa que ela está cadastrada no CREA e uma empresa que não está cadastrada, mas ela paga uma RT por fora? Tenta explicar isso pra gente aí. Olha, bem... existe uma lei federal que obriga toda e qualquer empresa de engenharia a ter o registro no CREA. Empresas que têm atividades ligadas aos ramos de engenharia, ela tem que ter um responsável técnico, tem que ter uma pessoa cadastrada e com o cadastro em dia, né? Tem que estar pagando lá a anuidade lá do órgão. Tem que estar válido, né? Tem que estar válido Ativo. o CREA dele, né? E ele responde como empresa credenciada por um organismo que regula a engenharia no país. Já aquela situação que tem empresa e paga uma RT por fora, ela está irregular, porque ela não vai poder atuar no mercado, mesmo sendo uma empresa de engenharia, somente com um engenheiro que está cadastrado, porque ele é um engenheiro que exerce a profissão de maneira autônoma, mas a empresa precisa ter um profissional qualificado. Parmegiano, as empresas são obrigadas a ter registro no CREA? Cara, essa resposta eu vou passar para a doutora, para depois o engenheiro Vladimir dar aquela incrementada. Tem sim, precisa ter o registro, porque a legislação federal já determina que a empresa, uma pessoa jurídica que atua nessa área, precisa ter o registro no CREA. Existe essa obrigatoriedade. Então, se a empresa está atuando aí sem esse registro, ela está na ilegalidade. Na verdade, existem empresas que praticam isso no mercado, né? E ela está sujeita às sanções do CREA. Se o CREA fiscalizar a empresa, ele vai impor autuações, que começam na casa dos R$2.000 a multa, né? E multa o condomínio também, por acaso? E multa também o contratante, inclusive. O contratante também é autuado. Legal. Pessoal, estamos chegando nos finalmente, então só para a gente fazer um resumão. Então, basicamente, né, sobre esse vídeo, dar um resumão. E será que ele fez a cirurgia? Eu não sei. Ou fez a da coluna também? Só sei que ele deve ter falado mal do hospital, isso ele falou. Então, assim, pessoal, falamos sobre parte fotográfica, falamos sobre trincos, falamos sobre freios, e tudo estava linkado à manutenção. Falamos um pouco de RIA, falamos um pouco de legislação na parte do CREA. Para vocês, então, falamos que tem tecnologia envolvida, falamos um pouco de modernização. Então, se vocês precisam, quero fazer uma vistoria, um parecer técnico, a gente ajuda vocês a fazer um laudo e verificar se todos esses itens estão devidamente nas condições. E agora, Vladimir, a hora do... Icecinho, para sortear uma pergunta aí para a gente responder no próximo aí. Fala aí, Icecinho. Vamos lá, Icecinho, vamos lá, hein?
Funciona Quer que eu hoje, quer hein? que eu bato aqui? Bate aí, bate aí. Vai lá, esse sim, ó. Vai lá. Pô, pô. Oh, esse Cecinho, hein? Cecinho, hein? E ó, aqui, ó, que falaram que não tinha pergunta, não. Agora viu cair da mangueira do Cecinho aqui, né? E aqui é que a pergunta ela vem escrita, é uma coisa fantástica. Mediúnica. Alta tecnologia. Teletransportada. Vamos lá. Ó, essa pergunta aqui, ó, muito obrigado aí, Silmara do Condomínio Pô. Nova Belém, nossa grande parceira, aluna, né? Ela fez um comentário hoje, né? Nas redes sociais aí do Sindiflix, né? E mandou essa pergunta, né? Poxa vida, será que no fundo do meu condomínio existe algum risco de desabamento? O piso está trincando. Será que estamos em risco? O que eu devo fazer para verificar isso? Como eu consigo identificar se está sob risco de desabamento? Bom, talvez a gente responda essa pergunta num próximo programa que a gente tem sobre desabamento e as grandes causas, tá bom? Que legal. Então, pessoal, muito obrigado. Ó, não se esqueça de se inscrever para no Sindiflix. Vai lá, põe no sininho, ICCast. Sigam nós nas redes sociais. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite. O meu é Engie Parmegiano, tem LinkedIn, YouTube, etc. Vladimir, fala um pouco aí das suas redes sociais. Olha, nossas redes sociais aí, nós somos iniciantes aí no Instagram, Facebook, mas tá lá. @fidelis.engenharia, né? É o link nosso aí da Fidelis. E quem quiser nos adicionar, será muito bem-vindo aí. Tem várias dicas, né? Lá na Engie Parmegiano tem dicas de elevador, na Fidelis tem várias outras dicas. E, doutora, suas considerações e, obviamente, suas redes sociais. As redes sociais, na verdade, do Sindiflix, né? Que é aqui quem está patrocinando e trabalhando com vocês. Também da Lobão Advogados, que é onde a gente está atuando hoje. E o meu, que é ADV Josi Ferreira. Valeu. E você, Alfredo? Bom, já falamos da Fidelis, o meu é @engenheiro Alfredo. É isso aí. Então, galera, obrigado, fiquem com Deus e boa noite.